Começamos o jornal falando do Congresso Mundial da Carne, que começou hoje e vai até quinta-feira em Cuiabá, Mato Grosso. O evento debate o futuro da proteína animal no Brasil e também no mundo. E quem acompanha tudo de perto e chega ao vivo agora com as informações é o repórter Pedro Costa. Muito boa noite, Pedro. Bem-vindo. Oi, Simone, obrigado pelas boas-vindas e também uma boa tarde para quem acompanha a gente aqui pelo canal AgroMais e pelo nosso aplicativo Nicoplay. Exatamente isso, a gente teve um dia bem movimentado aqui no World Meat Congress. Esse é o primeiro Congresso Mundial da Carne realizado no Brasil e, por que não, na capital da carne bovina, que é Mato Grosso. A gente tem o maior rebanho bovino comercial e aqui são 32 milhões de cabeças, né? Já exportamos bilhões aqui só de proteínas aqui do Mato Grosso. Não só a carne bovina sendo debatida aqui não, viu? Aqui também está falando sobre aves, porcos e, claro, todo o setor de uma forma geral. Outro ponto interessante é como o Brasil entra como reposicionamento na segurança alimentar, na transição energética e também no fornecimento de energia mais limpa. Isso tudo envolvendo, sim, o setor de proteína. Aqui é uma forma de mostrar ao mundo, porque 23 países estão aqui, para a forma como o Brasil produz. Eu conversei há pouco com o Caio Penido, que é o presidente do IMAC, e ele informou como o setor lá fora é questionado em função dos números que nós temos, números que surpreendem na questão da produção de alimentos e como um potencial de crescimento também. Então, por isso, é uma forma de mostrar ao Oriente Médio, aos asiáticos, aos norte-americanos, europeus, enfim, a diversos continentes, como o Brasil tem feito essa produção. Hoje, mais cedo, também o diretor da FAO, que estava aqui, palestrou, também fez uma mesa redonda, reafirmando que é uma nova era da sustentabilidade no mundo e como o Brasil entra nesse sentido. Eu questionei ele também em função de como isso é importante na produção de alimentos de uma forma sustentável, como o agrotropical, que é amplamente falado, entra nesse sentido também. E ele informou, é sempre uma questão, né, que é indagada de todos, né, a FAO, como o Brasil deve alimentar esses 10 bilhões de habitantes em 2050, como o Brasil vai fornecer esse alimento sem aumentar áreas. Ele disse que é importante, sim, pensar nisso, mas também de uma forma que seja um ganha-ganha, entre aspas, como tendo produção e também conservação. O IMAC também diz, né, a importância de mostrar que o Brasil tem sim uma produção sustentável, tem sim uma forma de levar isso lá fora, e essa comunicação feita aqui dentro é uma comunicação ativa e não reativa, mostrando por meio de números, dados, informações que vêm dentro da Embrapa, por exemplo, órgãos que têm informações públicas sobre a produção agropecuária e como a proteína deve crescer nos próximos anos e como o mundo pode se beneficiar com isso também. Existe uma agenda muito extensiva hoje, falando sobre diversas questões relacionadas às técnicas, à produção, ao uso de conservação de solo, à questão de bem-estar animal, a integração lavoura, pecuária, floresta e como o mundo pode olhar isso também. Então, é sempre uma troca de informações, questionamentos feitos por parte do público lá fora, né, dos outros países, e também como o Brasil se posiciona lá também. É muito interessante ver a convergência, né, de informações e também, né, as indagações em que eles fazem essas perguntas para os próprios painelistas. Agora está acontecendo o coffee break e nesse coffee break eles estavam realmente trocando ideia, conversando, né, como os países têm suas técnicas de produção e como o Brasil entra nesse sentido também. É muito importante frisar que os questionamentos, né, que a gente está acompanhando, que ao longo das edições eu vou mostrar aqui para vocês, por meio de boletins, flashes, vocês acompanharam até durante a nossa edição, tudo que está sendo falado, principalmente no ponto do Brasil, sendo, sim, mais uma vez, colocado como um celeiro do mundo, isso de acordo até mesmo com a FAO, e como daqui para frente a gente se posiciona numa produção ainda mais sustentável. Lembrando que esse ponto que está sendo debatido aqui, esses pontos, melhor dizendo, que estão sendo debatidos por aqui, são pontos que estão sendo também abordados até mesmo na COP. Digamos que é um evento até mesmo pré-COP, porque existe aí um reposicionamento do Brasil, né, nessa questão da agenda climática global. Por esses são pontos que são extremamente interessantes e também importantes dessa nova era, de acordo com a FAO falou hoje mesmo, sobre a sustentabilidade e a produção de alimentos e como o Brasil tem ganhado destaque isso no noticiário internacional e também, né, como tem ganhado destaque agora
em um momento pré-COP, podemos dizer assim, que já estamos numa fase praticamente de reta final para a COP 30, né, que vai começar aí em novembro deste ano. Simone. Pedro Costa falando de Cuiabá, Mato Grosso, sobre o Congresso Mundial da Carne, que vai até quinta. Não é, Pedro? Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. Bom trabalho aí. Ao longo da semana a gente vai se falando mais, com certeza. Viu? Bom trabalho, querido. Tchau, tchau.